Boa noite. Exclusivo no Câmera Record de hoje, revelações do caso que chocou o país. O da execução de Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos. O passo a passo dos acontecimentos, imagens exclusivas, uma entrevista reveladora com uma testemunha-chave. Você vai ver também novos trechos da entrevista reveladora, com mais de 3 horas de duração que eu fiz com ele. É a única entrevista que ele concedeu, um documento fundamental para a compreensão, para a investigação da execução que estarreceu o Brasil e o mundo. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. As revelações da namorada do homem que sabia demais. Um encontro em um lugar discreto de São Paulo. Seu nome completo? Maria Helena Paiva Antunes. Sua idade? 29 anos. Quem é a jovem que namorava Vinícius Gritzbach? O empresário executado no aeroporto de Guarulhos. Depois de construir inimigos no crime organizado. E dias após ter dilatado agentes policiais por corrupção. E de assumir ter lavado dinheiro para o PCC. Quem é a Maria Helena Paiva? É uma menina batalhadora, sonhadora, família, honesta, leal. Qual a sua profissão? Eu sou influenciadora digital e formada em nutrição. Natural de uma pequena cidade do Paraná. Eu nasci em Barbosa Ferraz, Paraná. Aí quando eu me formei, eu mudei para Maringá. Como é que você veio para São Paulo? Eu vim na pandemia. Eu já fazia bastante trabalhos aqui em São Paulo, fazia também várias marcas do Rio de Janeiro, fazia para loja de biquíni e tudo mais. E aí eu sempre estava viajando. Aí eu falei, acho que São Paulo é a cidade ideal para eu continuar a minha carreira e crescer ainda mais. Em São Paulo, o caminho dela se cruza com o de Vinícius Gritzbach. Como é que você conheceu Vinícius Gritzbach? Ele era um dos meus seguidores. Ele me mandava mensagem sempre e a gente tinha um amigo em comum que falou sobre ele, eu me interessei também. E a gente marcou de se conhecer, de jantar. E aí, a partir de então, já começamos a namorar e nunca mais nos desgrudamos. Ele era um cara extremamente inteligente, cuidadoso, educado, me tratava assim muito bem. Era um cara muito humano, então eu me apaixonei por ele logo que o conheci, assim. Foi tudo muito rápido e muito intenso. A gente tinha planos de noivar o ano que vem, de se casar, de ter filhos. Ele já é pai, mas eu não sou mãe ainda, então a gente tinha planos de formar uma família. Há quanto tempo vocês se relacionam? 1 ano e meio. São momentos e revelações. Você sabia exatamente quem era Vinícius Gritzbach? A situação dele? Eu sabia que ele enfrentava alguns problemas judiciais, mas eu não sabia a fundo. O que ele abriu da vida dele para você? Que ele enfrentava um processo de lavagem de dinheiro e do homicídio. E o que ele falava sobre isso para você? Que ele era inocente em relação a isso e que ele tinha todas as provas que ele tinha caído em uma armadilha. Isso te assustou de alguma forma? Claro, no começo sim. Só que eu me abri para conhecer ele e eu acreditava, obviamente, na inocência dele. Eu jamais me relacionaria com um assassino, jamais. Uma vida privada de liberdade, rodeada sempre por seguranças. Vinícius não escondia dela que colecionava inimigos e que sua vida estava sempre por um fio. Você sabe que ele fez uma longa entrevista comigo em fevereiro. Sim. O Vinícius me contou nessa longa entrevista que ele tinha uma relação complicada com o crime organizado e com os setores da polícia. Você sabia disso? Para mim, ele dizia que não era essa organização que estava atrás dele. Eu sabia que ele tinha muitos inimigos, mas eu não sabia quem era. Você sabia que ele tinha lavado o dinheiro do crime organizado? Eu questionei ele sobre isso e ele disse que em um momento da vida, eu acho que ele foi ambicioso
e cometeu esses erros. Mas ele admitiu ter feito isso e revelou ter se arrependido. É isso? Minha impressão é correta? Sim. E como é que você recebeu essa resposta dele na época? Eu achei sincero e que ele realmente tinha se arrependido em relação a isso. Em relação às outras acusações, eu sempre confiei que ele é inocente. Você sabia que ele tinha sofrido atentados? A partir do momento que eu estava com ele, o primeiro atentado que ele sofreu foi em dezembro, no Natal. E aí eu não estava aqui, eu estava em Barbosa Ferraz, passando o Natal com a minha família. E eu fiquei desesperada, já comprei uma passagem, voltei para São Paulo para ficar com ele. E ficamos somente eu e ele dentro do apartamento todo fechado. Passamos o Réveillon no apartamento todo fechado, com medo assim. E aí a gente começou a levar uma vida mais restrita, mais tranquila. Nos últimos tempos, ele mudou a rotina. Passou a frequentar lugares públicos. Desde, sei lá, abril pra cá, a gente estava saindo muito. E ele queria viver, né, a vida. Queria sair para jantar, queria ir ao cinema, queria ir para shows. Então... Mas tudo isso com segurança? Com seguranças. Qualquer lugar que fôssemos, desde cinema, restaurante. A não ser o que a gente fazia ali dentro do prédio, que era, por exemplo, a academia, o restante era só com seguranças. E quais eram os cuidados que eram tomados? Como é que era essa rotina? Quando chegávamos em algum lugar, por exemplo, um restaurante, parava o carro, aí primeiro descia os seguranças e logo em seguida a gente descia. Como é que você enxergava isso? Diferente de tudo que eu já vivi. Só que eu amava muito o Vinícius, então, por mim, eu aceitava as condições. Você pagava um preço alto para estar do lado dele? Sim, a minha liberdade. A minha liberdade. Vinícius tinha total dimensão do risco que ele corria? Eu acredito que não. Eu acredito que conforme o tempo foi passando, o Vinícius não foi acontecendo nada, ele foi desleixando.